Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 9 de junho de 2021, com a nossa Academia Espiritual. Hoje a igreja celebra São José de Anchieta, padroeiro dos catequistas. Grande homem, grande missionário, que deixando Portugal, veio para o Brasil e aqui dedicou sua vida no anúncio da palavra de Deus. Foi o grande catequista dos brasileiros, dos indígenas, ensinou, escreveu catequeses maravilhosas, buscou interpretar a palavra de Deus, as possibilidades culturais da sua época, principalmente ao conhecimento adequado para que os índios encontrassem a fé. Foi canonizado pelos Papa Francisco recentemente, há alguns anos, mas de uma grandeza muito para a história do Brasil, para a história da Igreja brasileira. Foi também um dos fundadores do estado, da cidade de São Paulo, E hoje é considerado o padroeiro dos catequistas, dado a sua missão. Bom, vamos à palavra de Deus, do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 19. Versículo 17 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos o Sermão da Montanha. Ainda estamos no capítulo 5 e o Sermão da Montanha vai até o capítulo 7. Nós vimos em primeiro momento Jesus exortando sobre as bem-aventuranças. Vimos ontem Jesus falando sobre a tarefa dos discípulos no mundo. Tarefa dos discípulos no mundo de ser sal da terra e luz do mundo. E agora, Jesus nos revela a vontade do Pai, nos mostra o caminho para Deus, o caminho que deve ser percorrido com fidelidade. Começa Jesus dizendo: Não penseis que eu vim abolir a lei. Ao dizer isso, Jesus está mostrando diante de pessoas que ele não é contrário à lei, como alguns queriam imputar esse erro a ele, por causa da sua liberdade em relação à lei. E também, claro, queria ensinar aos discípulos que a lei não era simplesmente mais um passado, que ele estava fazendo tudo diferente. Então Jesus diz: não penseis, ele não veio para abolir a lei, para acabar com tudo o que foi dito e revelado no Antigo Testamento. Ao contrário, ele sugere uma obediência intensa e superior, superando então a letra pela letra, mas buscando o sentido, o espírito da lei. Então, no Antigo Testamento, nós temos uma revelação da palavra do Senhor. Todo o Antigo Testamento é, na verdade, uma preparação para a chegada de Jesus, o Salvador.
Mas com a chegada de Jesus Salvador não significa que isso então se perdeu, não vale mais nada. Pelo contrário, agora à luz de Cristo e da sua ressurreição, nós podemos compreender verdadeiramente o sentido daquilo que havia sido revelado e preparado no Antigo Testamento. Então Jesus assume o passado, mas com um processo de superação, de reinterpretação, com uma luz, com uma novidade, a luz verdadeira daquilo que é o desejo de Deus quando oferece a lei aos homens. Para Jesus, cumprir plenamente a lei significa sintonizar o pensamento do Pai. Qual que é a vontade de Deus? Quando a lei me diz não matar, o que Deus realmente quis instruir e guiar o ser humano para esta realidade? Então, é preciso encontrar o caminho de volta ao Pai, a origem do pensamento e do desejo do Pai. Porque ao longo da história, os judeus foram transformando a lei e dependurando nela muitas coisas que dificultavam a compreensão da sua essência e da sua vivência. No fundo, é procurar entender o que Deus estava desejando ao dar aquela lei, aquele preceito ao seu povo. Mais uma vez, então, o texto, e Jesus tem o objetivo aqui de mostrar que ele não autoriza a violação da lei, dos mandamentos. Para ele, é de suma gravidade quem viola a lei. E aquele que o faz, então, se mostra realmente afrontando a Deus, porque a lei é a vontade de Deus. Mas Jesus não é ingênuo e por isso ele sugere a busca do verdadeiro sentido, qual que é a plenitude da lei, né? O que ele veio fazer, dar pleno cumprimento à lei. Aí os discípulos mal avisados poderiam então se enganar, pensando que Jesus estava dizendo, olha, eu posso ser independente, fazer o que eu quiser, não preciso ficar ligado à lei. Não. Ele ensina que não é submeter de forma servil e ingênua, mas é buscar o verdadeiro desígnio que foi inspirado àquela lei, ao propósito de Deus, a lei. Vamos agora à nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura de nossa alma. Você já sabe, mas é importante relembrar os 3 passos que nos ajudam nisso. O alongamento, que é sempre o mesmo, mas tão importante e tão necessário. O aquecimento e o treinamento. Para o primeiro passo, o alongamento, se possível, acenda uma vela, invoque o Espírito Santo de Deus. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Se você já o faz ou sente possibilidade de fazer, também pode colocar uma música e ouvir e meditar essa música, trazendo aí uma palavra que ajude a você rezar e sintonizar-se com Deus. Para o segundo passo, o aquecimento. Reflita como é que eu me comporto diante dos mandamentos de Deus. Eu tenho buscado compreender, eu só sei, aprendi de cor na catequese os mandamentos. Eu sei dizê-los, mas eu sei entender qual que é a essência, qual que é o significado deles? Eu me comporto com medo, ou violando os mandamentos, ou interpretando segundo a minha vontade, ou buscando a vontade de Deus. Reflita sobre isso. Terceiro passo, o treinamento. Então recorde à memória os 10 mandamentos. Se você não tem na memória gravado todos, pode recorrer, seja na internet buscando o texto dos 10 mandamentos, mas se puder também buscar no catecismo. Inclusive, se tiver um tempo de estudo de catequese, o catecismo vai passando mandamento por mandamento e mostrando quais são os horizontes alargados de cada mandamento. Então, para o treinamento, recordar a memória os 10 mandamentos e pode pesquisar um pouco sobre eles. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar.
que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.